Não é porque os teus olhos, não é porque teus ouvidos não escute e não vê que Deus não existe. Veja bem, as ondas do rádio ninguém vê, mas elas existem. Então existem muitas coisas, muitas forças, muitas energias, muitas coisas que os homens ainda não descobriu, que eles não conseguem pegar, que eles não conseguem ver, mas que existe, que é real. Essa é a visão que você precisa ter para entender essa mensagem. Deus é real, Deus existe, Ele está em tudo, em todos, inclusive está em você, está dentro do seu coração, dentro da sua alma, e Ele comunica conosco de diversas, de milhões de formas. E talvez você não percebe, mas hoje, de algumas formas, você vai perceber como Deus fala, inclusive em referências da palavra de Deus. Como saber se Deus está falando conosco? Como saber se Ele está respondendo às nossas orações? A primeira coisa que você vai precisar entender é que Deus ele é onisciente, Ele tem um dos seus atributos que é a sua onisciência. O que quer dizer isso? O salmista resumiu o seguinte: se Ele for lá no céu, Deus está. Se Ele descer lá no abismo, Deus está. Aonde quer que você esteja, Deus está ciente da sua vida. Portanto, qualquer oração, qualquer pensamento, qualquer palavra, e antes de ser pronunciada, Deus já estava sabendo, como o próprio Jesus disse. Tudo aquilo que a gente for orar a Deus, antes de nós pedirmos, Ele já sabe das nossas necessidades, só vai confirmar aquilo que nós estamos pedindo. Então, Deus está ciente de todas as coisas. Nós é que muitas das vezes, por sermos tão pequeno, tão insignificante e limitado, não entendemos os propósitos de Deus. E todas as coisas que acontecem na face da terra têm um propósito divino. Inclusive, Jesus disse o seguinte: até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Você imagina quantas pessoas existem na face da terra, que já existiu na face da terra, e todos os cabelos dessas pessoas foram contados. E aliás, está escrito também na palavra de Deus no livro de Salmo, que Deus, que fez todas as estrelas, chama cada uma pelo seu nome. Quantos milhares e milhares e bilhares de estrelas não tem? Quantos universos, quantas galáxias que não existem? Os homens, cada dia que passa com a sua tecnologia, está descobrindo. Então esse Deus, meu amado, é tremendo. Quero que você assista essa mensagem, assista essa palavra, e você vai aprender muito a respeito disso, como Deus faz, como Deus fala. E no final, eu quero dizer uma coisa importante, que muitas pessoas fazem e que não reconhecem a Deus por isso, pelo fato delas fazerem isso. Então não seja uma pessoa apressada, assista essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus quer que você saiba, quer falar com você. E se você se sentir tocado por Ele, quero que você não hesite, quero que você fortaleça esse canal, quero que você se inscreva, compartilha, para que mais pessoas venham receber essa mensagem, essa graça de Deus, porque isso é uma graça que Deus concede para cada um de nós. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus deseja para todos, que todos, como diz a palavra, venha ter o entendimento da verdade, venha ter conhecimento da palavra. Amém? Como podemos saber se Deus está falando conosco? Como podemos saber se Deus está respondendo às nossas orações? Para obter essas respostas, a nossa referência é a palavra de Deus. Tudo que aquelas pessoas que está escrito ali na palavra teve como experiência, serve para cada um de nós, porque está escrito na própria palavra de Deus, que Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A única coisa que Deus faz é só aperfeiçoando, só aperfeiçoando, só aperfeiçoando, porque Ele é infinito, Deus não é limitado, Ele não muda no sentido de voltar para trás, mas no sentido de evoluir, ou seja, Deus está sempre grande, 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 infinitamente. Então tudo que está escrito na palavra de Deus acontece conosco. Como Deus falava com as pessoas antigamente, qual era a forma que Deus se comunicava, como que as pessoas recebiam o recado de Deus. Deus tem inúmeras maneiras de falar conosco. O que nos impede muitas das vezes de receber a mensagem de Deus ou de entender a mensagem de Deus é que nós estamos tão enraizados, nós estamos tão presos no materialismo, no denso, nessa matéria, que nós esquecemos que Deus é sutil, que Deus é espírito. Jesus chega a mencionar que pura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. O que quer dizer que Deus é espírito? Que Deus está em todo lugar, a todo momento, e que ele não pode ser visto, não pode ser pegado e não pode ser tocado.
Por isso que Jesus disse assim, que ninguém viu o Pai, só Ele, porque Ele é a manifestação do Pai. Como Ele disse para os discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Então o Pai incorporou em Jesus e Ele representa o Pai para nós. É assim que é a palavra de Deus. Deus é Espírito e a forma que nós estamos acostumados é no físico, é no denso, nessa matéria, dificilmente nós conseguimos perceber. E a coisa que mais impede de uma pessoa entender e receber a mensagem de Deus é a sua incredulidade. Por quê? Porque a fé é que quebra essa matéria, que quebra essa barreira e faz com que você entenda o espiritual. Porque nós não vamos conseguir compreender os mistérios de Deus, nós não vamos conseguir compreender toda a criação. A ciência, por exemplo, está tentando de todas as formas, tentando compreender como surgiu tudo. Ela não vai conseguir. Ela tem até avançado em algumas coisas, mas é muito profundo, é muito grande, é muito glorioso o que Deus fez. A ciência é muito pequena, é conhecimento pueril, não vai conseguir atingir a grandeza de Deus. A única coisa que eles vão chegar um momento, e a maioria já está acontecendo, é que eles precisam aceitar que foi alguém que criou, alguém poderoso, alguém tremendo que criou. Então o que nós temos que fazer? É mais fácil nós aceitar a Deus, é mais fácil nós aceitar a sua palavra e crer nela, que assim nós vamos começar a entender, nós vamos começar a compreender. É pela fé que nós compreendemos, como diz a palavra. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. O que significa a fé? Muitas pessoas têm contaminado essa palavra. Muitas pessoas têm relacionado a palavra fé com uma determinada crença. Fé é muito além disso. Fé é algo que você tem que acreditar no invisível, naquilo que você não vê, como resume a palavra, que você não vê, que você não toca, mas você sabe que é real. É nisso que nós temos que ter convicção para que Deus fale conosco, para que a mensagem divina chegue até os nossos corações. As coisas que existem, valores para os homens, são o material, e que na verdade eles nem percebem, mas o materialismo acaba. Tudo que os nossos olhos vê e que as nossas mãos tocam, isso será destruído e será acabado. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento e saber que Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Vamos pegar um exemplo. José. Deus queria falar com José. Deus queria se revelar para José. Qual era a forma que Deus começou a falar com José? Deus dá sinais para você que Ele está dizendo contigo. Deus começa a mostrar para você algumas coisas que Ele quer falar com você. A tomar o exemplo de José. José recebeu os sonhos de Deus. José começou a ver ali que ele tinha o sol e a lua e 11 estrelas dobrando o joelho diante dele. Era uma revelação de Deus. Ele ficava todo com seu coração alegre vendo aquilo ali, e ele não estava entendendo, mas ele estava aceitando que era uma revelação. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar de Deus essas revelações. Que Deus, quando fala, Ele fala tremendamente. Ele precisou falar com José em sonho porque José não estava preparado espiritualmente, falando com a consciência elevada, para entender. Então era necessário o sonho. Deus começou aos pouquinhos a dar revelação para ele. Diferente, por exemplo, de Moisés. Moisés, quando Deus percebeu que ele já estava pronto, que já tinha na faixa de 40 anos, já estava maduro, Deus se apresentou para ele com fogo, numa sarça. Então, para José foi no sonho, para Moisés foi numa sarça. E para outros, por exemplo, para Abraão, Deus mandou o anjo, ou seja, ele mesmo foi como o anjo do Senhor na casa de Abraão falar com Abraão. Então Deus tem muitas formas de falar. Deus falou, por exemplo, com Balaão através de uma jumenta, usando uma jumenta para repreender o profeta que estava cometendo uma loucura. Deus usou o peixe para mostrar para Jonas. Deus tem todas as maneiras de falar conosco. Nós que não percebemos a sua forma, nós que não percebemos como Ele fala, mas Ele a todo momento, a todo instante está falando com a humanidade. Jesus teve que descer aqui para mostrar para nós, para abrir nossas visões, para limpar toda essa carga que nós temos diante da nossa consciência, para mostrar para nós que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus é aquele Deus que ama cada um de nós e que nós temos um valor intrínseco. Não importa a sua forma, não importa aquilo que você toca, aquilo que você vê, o que importa é a natureza, o que importa não é a forma, é a natureza. É isso que as pessoas precisam entender. Nós olhamos só a forma, nós estamos acostumados de ver as coisas e achar que aquilo que é importante, mas não é. É a natureza que está ali dentro que é importante, porque é dali que sai tudo.
Você não tinha forma, como diz a palavra, o universo, todas as coisas eram sem forma e vazia, mas tinha a natureza de Deus por trás da onde que não tinha forma. É assim, é na onde não tem forma que ali está a natureza que Deus faz as coisas. Você precisa ter a mente sutil, a mente aberta. Você, para entender Deus, para compreender as coisas de Deus, você precisa se libertar de todas as suas religiões e suas crenças, porque o que essas religiões e as crenças faz é cegar o seu subconsciente, a sua mente, para que você não conecte com Deus. Jesus precisa vir e arrancar todas essas coisas da sua mente para ele se conectar contigo. É por isso que às vezes ele vem em sonho, às vezes ele vem através de uma pessoa dar uma palavra para você tentando arrancar essa casca. Essa mensagem que você está ouvindo aqui agora é uma forma de Deus falar. Então Deus vai tentando de todas as maneiras comunicar contigo dessas formas. E você, às vezes, não recebe a palavra de Deus, sabe por quê? Porque você não está acostumado dessas mensagens virem de forma diferente. Você quer que Deus fale com você de uma forma clara e objetiva, que você entenda. E às vezes Deus não fala com vozes humanas. A voz humana foi dada para nós como comunicação, para que nós possamos nos comunicar um com o outro, mas essa não é a voz de Deus. Ele entende a nossa voz, mas a voz de Deus é diferente. Ela pode usar um pássaro, ela pode usar o vento, ela pode usar as nuvens, ela pode usar a água, ela pode usar qualquer elemento, ela pode usar uma pessoa, ela pode usar tudo. A voz de Deus está em todos os lugares. Lembra que eu disse no início? Deus é onisciente, ele está em todo lugar, ele está ciente de tudo. Deus não esquece de você, Deus jamais pode esquecer de você, porque você é a própria natureza de Deus, você tem algo de Deus aí, você tem uma centelha dele aí, é impossível você se desconectar de Deus, porque você é o próprio Deus que está em você, não tem como você desconectar com Deus, então você não pode ser esquecido por ele, é impossível, nossa mente esquece, nós não podemos esquecer de fato das pessoas, porque nós estamos conectados com essas pessoas. Observa uma coisa, você acha que está separado de tudo, mas não está. Por quê? O mesmo ar que a pessoa respira, você respira. O mesmo chão que você pisa, essa pessoa pisa. Então, de alguma forma, você está ligado. A mesma água que está no seu corpo está no dela. Nós não estamos desconectados de nada, nós estamos conectados em tudo. Deus está em tudo e em todos, como diz a palavra. Que muitas pessoas, eles fazem, o mais fatal de eles não perceber quando Deus fala com eles, é que Deus, ele vem de uma forma muito simples. E hoje você vai estar sabendo. Essa simplicidade de Deus, ela confunde muitas pessoas. Porque, como disse, as pessoas, quando se referem a Deus, acham algo glorioso, tremendo, maravilhoso, e Deus às vezes não manifesta dessa forma. Deus vem de forma simples, olhando para Jesus. Jesus nasceu dentro de uma manjedoura. Jesus, quem foi receber ele lá foi os animais. Por quê? Porque ele era muito simples. Mas ali, onde estava o simples camponês numa manjedoura, estava o Criador dos céus e da terra. É assim que as pessoas perdem a oportunidade de receberem Deus na sua vida, de receberem o Espírito Santo na sua vida, porque eles não reconhecem, eles não percebem que Deus a todo momento, a todo instante está tentando ali falar com ele de uma forma que eles não estão acostumados. Então, o que você precisa fazer? Pedir a graça e a misericórdia de Deus para te ajudar a abrir sua visão, a abrir sua mente, para você perceber quando Deus está contigo, para você perceber quando Deus quer falar contigo, seja por sonho, seja por pessoas, seja por animais, seja por vento, por água, por qualquer coisa, por vozes, não importa. Peça a Deus entendimento para que você discirna a voz de Deus. Mas tenha cuidado, porque não é só Deus que fala. Existem muitas outras vozes que tentam confundir, que tentam sufocar para que você não escute a voz de Deus. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus quisesse que você ouvisse hoje. Então não hesite. Você é uma pessoa que crê na palavra de Deus. Mais uma vez quero te pedir um favor. Fortalece esse canal para que mais pessoas entendam, receba a graça, receba a palavra que Deus está falando com eles.